Senhor, porque toda honra, toda glória e todo louvor é para Ele. Quero primeiro agradecer a oportunidade e também quero te parabenizar, porque por mais uma terça-feira você venceu os empecilhos, você venceu o inferno e você chegou até aqui para louvar e bendizer e exaltar o nome do Senhor. E quem aqui não está passando por uma tempestade? Quem aqui não está passando por uma tribulação? Quem aqui não veio para deixar algo aqui no altar? Porque se falar que não veio é mentiroso, porque como cristão, todos os dias nós nos levantamos com uma guerra, ô glória. E quando essa guerra é cessada, no outro dia de manhã tem outra, sabe por quê? O inimigo da minha e da tua alma, ele não desiste contra mim e a tua vida. Então todo dia ele marca laço e embaraço, mas nós temos o especialista em livramento. E o que é especialista em livramento, ele está na casa. O que é especialista em cura, ele está na casa. O que faz a libertação, ele está na casa. Então louvado e engrandecido é o nome dele, ó glória. E quando eu cheguei aqui, o Senhor ele ministrou a palavra ao meu coração, que se encontra lá no livro de Marcos 4:35. Eu estava na minha cozinha e eu nunca faço janta antes de vir. Sempre quando chego em casa, eu faço um lanche. E aí, quando foi 4 horas, eu falei, eu vou fazer uma janta. E fui para a cozinha fazer essa janta. E quando eu estava na pia, o Senhor falou assim, você vai em Marcos 4:35, porque você vai pregar hoje. E eu falei, Senhor, a pastora não falou nada comigo, como que eu vou pregar hoje? O Senhor falou, eu estou falando que você vai pregar hoje. Eu falei, Senhor, então o Senhor vai me levar a outra terra, daqui para lá o Senhor vai mandar eu parar em alguma igreja. E quando eu cheguei aqui, a pastora se ajoelhou para adorar o Senhor. E ela olhou para trás e falou, pastora, prega hoje. E eu falei, Senhor, obrigado. Porque quando nós servimos a Ele, nós não somos pegos de surpresa. Não somos pegos de qualquer maneira. Quando a nossa voz está anelada com Ele, Ele é aquele que fala, Ele é aquele que antecede. E lá em 4:35, no livro de Marcos, vai nos dizer, naquele dia, ao anoitecer, disse Ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Vamos repetir todo mundo junto? Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Olha para o teu irmão que está do lado e diz, quando ele fala que vai atravessar a travessia garantida. Se ele falou que vai para o outro lado, não importa o que vai se levantar no caminho. Ele está mandando falar que a travessia é garantida, ó glória. Porque foi ele que falou, e ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas muitas vezes ele fala que vamos atravessar para o outro lado. E acontece alguma coisa no meio do percurso. Achamos que Deus está mudando a minha e a tua rota. E é isso que acontece. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava, outros barcos também acompanhavam. Levantou-se um vendaval e ondas que se lançavam sobre o barco, de forma que este ia enchendo de água. Jesus estava na polpa dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-te, acalma. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros, quem é este? Que o vento e o mar lhe obedecem. Amém? Pode se assentar? Soberano Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus. Senhor, abrimos a tua palavra, Senhor, para nela meditar. Senhor, convém que eu diminua, que eu me esconda. Senhor, que eu não venha falar nada que seja de mim, mas aquilo que o Senhor quer revelar para a tua igreja. Senhor, porque grande é a tua presença já aqui neste lugar. Senhor, poderíamos já ter ido embora com tudo que o Senhor realizou, com todas as oportunidades, porque hoje o Senhor trabalhou poderosamente nesta noite. Mas, Senhor, a
tua palavra é aquela que não volta vazia. Então eu creio, Pai, que enquanto eu vou estar ministrando, Senhor, coisas grandes o Senhor vai estar fazendo na minha vida e na vida dos meus irmãos. Eu creio, Senhor, que grandes coisas o Senhor já tem separado para cada um de nós na noite deste dia. E assim como o Senhor me falou, o Senhor não vai despedir ninguém de mão vazia. Então, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, sedento pela tua palavra, sedento pelo teu milagre, sedento pelo teu agir neste lugar. Mas não foi isso que nos trouxe aqui. O que nos trouxe aqui foi o desejo de te adorar, foi o desejo de te louvar, foi o desejo de te bendizer, foi dizer que somos totalmente dependentes de ti, dizer que sem ti nada podemos fazer, porque sem ti, como foi louvado, a gente morre, ó Pai. E não queremos morrer, Senhor. Queremos estar no grande dia, sentado na tua mesa, como a pastora falou, junto com os discípulos, Pai, e declarando que tu és santo, 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 e outro igual a ti não há. Senhor, obrigado pela tua presença maravilhosa. E assim eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. A palavra vai nos dizer que ao anoitecer, Jesus ele pega o barco com seus discípulos e ele entra dentro do barco. E a palavra vai dizer que ele entra no mar. Porque ele deu uma ordem que atravessasse para o outro lado. Jesus estava sobre o mar da Galileia. E começando a abrir um parênteses, pessoas que estavam naquele barco eram pescador. Então ele sabia como o vento se ia ter tempestade. Ele sabia como a tempestade acontecia, como eles tinham que se portar em meio ao mar. Porque 3 daqueles ali, pelo menos, eram pescadores. Então, eles sabiam como vinha a tempestade quando estava no barco, qual era a forma que eles precisavam se portar mediante essa tempestade. Mas a palavra vai dizer que começa um grande vendaval. E a tempestade começa, e Jesus está na polpa dormindo, porque era noite. Ele tinha pregado, ele tinha ensinado durante o dia todo, porque aonde Jesus estava, tinha milagre, tinha maravilha, tinha prodígio. E a palavra vai dizer que ele estava como humano, porque ele veio como humano para mostrar para mim e para você que nós podemos sim vencer nele. Então, ou seja, a natureza dele precisou descansar um pouco, e ele foi para a polpa. Mas antes ele tinha deixado uma ordem que era: passamos para o outro lado. Então, se Jesus ele deixa uma ordem para você, independente daquilo que se levanta, eu estou te falando na noite deste dia, não olha para o cenário, olha para a ordem que foi direcionada para a tua vida agora. Porque a ordem ela foi direcionada. Ele não falou, talvez nós vamos passar, talvez nós vamos atravessar. Ele falou, passamos para o outro lado. E a palavra vai dizer que nesse vendaval, o barco ele começa a ir para um lado e para o outro, e começa a entrar água. E aí começou a me chamar a atenção, porque estava Jesus na polpa, tinha 12 discípulos, mas tinham 12 personalidades diferentes. Eu imagino Pedro esquentado, pegando um copo e tirando de qualquer jeito. Eu imagino Tomé, vai afundar, vai afundar, vai afundar, mesmo com a palavra recebida. E eu imagino João calmão, e eles falando, olha lá, João, não está vendo que vai afundar? Não está vendo que tem que tirar água? Porque personalidades são diferentes. E isso é a mesma coisa dentro da igreja. Quando o Espírito Santo vem sobre a casa, cada um aqui vai reagir de um jeito diferente, porque ele trabalha de um jeito diferente comigo e contigo. E a palavra vai dizer que eles estavam dentro desse barco, nesse vendaval, nessa tempestade. E o medo bateu, porque é normal bater. Nós somos discípulos do Senhor, nós somos a continuação. E quando uma coisa se levanta na sua vida, muitas vezes você não tem medo, muitas vezes você não se apavora. Quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas vezes você já pensou em retroceder? Quantas vezes você já nas suas orações falou, Senhor, não é possível, se você está no meu barco, você se esqueceu de mim, porque eu estou indo a pique e nada acontece, ô glória. E eu estou falando, começando a falar por mim mesmo, porque a palavra corta primeiro para mim. Quantas vezes eu me ajoelho e falo, Senhor, não é possível que você não está vendo o que está acontecendo no meu barco. Mas quando a presença está no barco, não importa se ela está na polpa ou se ela está no leme, ela vai se levantar na hora certa ao teu favor, glória. Porque ali ele estava adormecendo. Porque ele tinha dado uma palavra. E muitas vezes nós estamos passando por meio da tribulação
E a gente acha que não vai acontecer, mas ele não já te deu uma palavra? Eu quero te chamar na noite deste dia. Qual foi a palavra que ele te deu? Ele falou, eu te chamei para afundar? Eu te chamei para desistir? Eu te chamei para não servir? Eu quero saber se o Senhor falou essa palavra para mim e para você. Não. Porque quando ele nos encontrou, ele nos fez uma promessa. Ele tinha uma promessa para mim, para a tua vida, para mim, para a tua casa, para mim, para a tua história. Mas o vento vai se levantar, ó missionária. Ah, oh glória. A tempestade vai dar pavor, vai dar medo. Eu creio que se eu estivesse naquele barco de tanto medo, eu pulava e já morria até afogada. Mas não. Ele estava lá dormindo. E os seus discípulos, quando viu que não aguentava mais, ele acordou o mestre. E hoje eu vim aqui acordar o mestre. Porque eu falei, não aguento mais. Não dá mais para mim. A guerra se levanta, irmãos. O inimigo da nossa alma, ele é violento, ele é feroz. E quando eu falava isso com ele naquela cozinha, que eu nem cozinho esse horário, é porque eu queria ter um tempo com ele, eu sempre falo com ele na cozinha. Ele falou, tô eu no teu barco, filha. Não pula e nem desiste, porque eu te dei uma palavra. E aí ele lembrou a palavra que ele tinha me dado, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Na hora da tempestade, a gente não vê o que está no barco, a palavra que foi falada, a gente não vê nada. A gente só quer sair daquela tempestade, bate um pavor. Quando chegaram aqui apavorado. Mas o Senhor, Ele deu uma palavra, uma ordem para a gente na noite deste dia. Nós vamos chegar do outro lado. Não importa a tempestade. Não importa o que você está passando, seja de libertação, de doença, de provisão. O barco hoje está pegando geral. Ele está falando, eu estou no barco. Mas muitas vezes a gente não entende a tempestade que se levanta. Por quê? Porque do outro lado, após essa tempestade, havia um homem que ele andava por sepulcros. Havia um homem que a sociedade tinha medo, meu irmão. Havia um homem que correntes não conseguiam segurar ele. Então talvez você está passando por uma tempestade, porque do outro lado tem alguém esperando pela minha e pela tua ajuda, oh glória. E aí a tempestade se levanta, para que você não dê atenção àquilo que está do outro lado. Do outro lado tinha um homem que causava medo à sociedade. A palavra é bem clara em dizer que aquele homem continha legiões. E aí você pode olhar para mim e falar assim, pastora, não tem ninguém lá em casa acorrentado e nem rangendo dente e nem andando nas covas em cima do murundu. Mas o pior demônio é aquele que não manifesta, que fica silencioso dentro da tua casa, disseminando, fazendo mal, levando tudo que tu faz à ruína e você nem percebe. Sabe por quê? Porque o que manifesta é galho fraco. Agora o escondido que é difícil de tirar, ó glória. Porque se ele chega aqui, ele bate a asa, qualquer pastor vai botar a mão na cabeça, vai repreender e vai mandar embora. Mas quando ele chega silencioso e senta, é difícil de a gente ter um olhar especial, só aquele que tem o dom de visão. Lá do outro lado se encontrava um homem assim, excluído da sociedade, que a sociedade não queria mais perto. E talvez quando eu estou falando, você está pegando a tua mente e está levando alguém que está dentro da tua casa que está desacreditado. Que vizinhos falam assim, não adianta ir para a igreja, porque não vai mudar o quadro, não vai acontecer nada. Não adianta pegar a Bíblia e botar debaixo do braço, se quando chega em casa é uma tormenta danada.
Não adianta pegar a Bíblia e botar debaixo do braço. Quando eu penso que curou meu filho, não curou. Ainda vem alguma coisa para acontecer. Mas aquele que enfrentou a tempestade, aquietou o vento, deu ordem ao mar, ele chega aonde qualquer um duvida. Aquele homem não tinha mais vida social. Aquele homem causava medo nas pessoas, pastor Elton. Aquele homem, creio eu que o estágio dele não começou assim. Porque o estágio deve ter começado de pouquinho em pouquinho. Cada vez foi piorando o negócio. Mas nós servimos um que ele ama aquele que a sociedade rejeita. Sabe por quê? Porque ele morreu por mim e por você. Ele não fez acepção de pessoas. Ele morreu por mim sabendo que eu iria trair ele, minha irmã, na manhã seguinte. Porque todos os dias, se bobear, nós traímos o Senhor e ele continua com a sua misericórdia estendida sobre a minha e a tua vida. Sobre a minha e a tua casa. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não vê o jeito que você entrou aqui. Ele não vê as suas emoções. Ele não vê a tua debilidade, nem a tua fragilidade. Ele simplesmente bota discípulos no barco, atravessa uma tempestade, entra no cemitério e dá ordem para que você seja liberto no nome de Jesus. É esse. É esse que eu e você servimos, minha irmã. Aleluia! É coisa linda falar de Jesus. Glória! É coisa linda, irmão, usar o dom que Jesus te deu. Glória a Deus! É coisa linda, gente, a gente está aqui sabendo o quê? Que ainda há esperança para uma árvore cortada. Porque talvez a gente entra por ali e se depara achando que é a nossa pior situação, missionário. Mas aí quando a gente vê os relatos, a gente vê que não é só com a gente que está acontecendo. Está acontecendo com muita gente. Sabe por quê, irmão? A volta de Jesus está próxima. E as igrejas estão pregando prosperidade. Prosperidade não vai levar eu e você para o céu. O que vai levar uma vida de intimidade, é uma vida de santidade, é uma vida de renúncia, é uma vida de entrega, é uma vida de busca. É isso que vai fazer com que no grande dia ele esteja no meu e no teu barco. Irmãos, eu não vou me alongar naquilo que o Senhor tem para falar. Sabe por quê? Porque não é por muito falar. Aquilo que ele tinha que fazer aqui na noite deste dia, ele já fez. Eu só vim aqui falar para vocês. Ele prometeu que vai passar para o outro lado. Ele prometeu que vai ter travessia. Ele prometeu que algo ele vai fazer. A travessia está turbulenta, talvez seja turbulenta, porque dentro da tua casa tem um gadareno que precisa ser liberto. Então o vento está se levantando para que você pule do barco em vez de atravessar, ó, minha irmã. Oh, lamachuri, conta, rabachu. Meu Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Quando o Senhor ele falou isso comigo, Diácono Marcos, ele me tranquilizou. Porque sabe o que ele quis dizer, Diaconisa Luanda? Eu não esqueci da promessa que eu te fiz. Ele falou isso para mim, eu não esqueci. Você tem hora que está esquecendo, está oscilando, está igual aquele barco no mar. Para um lado e para o outro. Já está até entrando água, ele falou para mim. Mas filha, não vai a pique. Eu falei, glória a Deus. Porque talvez a gente muitas vezes acha que vai a pique. As nossas emoções chegam no ápice. E quando as emoções ela começam, a gente quer largar tudo, quer fazer tudo ao mesmo tempo. Eu fico imaginando o nosso pai lá de cima, ó doida. Falei com ela ontem e hoje já acordou assim. Porque ele falou com os discípulos quando ele entrou no barco. Passemos para o outro lado. Só o ventinho, a tempestade diz, opa, acorda, não te importa que morramos.
Quantas vezes a gente fala, não te importa? Claro que ele se importa, meu irmão, porque ele está no teu barco. Aleluia! Ele para o vento, ele para o mar, ele faz obedecer em favor da minha e da tua vida. Por quê? Porque ele se importa comigo e contigo. Então como que a gente vai dizer não se importa? Não se importa que morramos. Tem vezes que a gente parece ator de novela. Faz uma cena com o Senhor, esquecendo que Ele sonda e conhece a gente. A gente quer um negócio rápido, né? Quer um mistério rápido. Aí chega o Senhor, ai, Senhor, eu tô morrendo. E Ele olhando, ainda aguenta mais um pouquinho. Porque Ele sonda e conhece o meu interior. As minhas emoções, a minha cena, Ele até vê. Mas Ele conhece até onde eu suporto. Aqueles discípulos não estavam mais suportando o vento, porque a palavra diz que eles estavam com medo. E aí ele foi lá e ele levantou. Ele levantou para acudir os discípulos. Ele se levanta para acudir a mim e você na noite deste dia. Ele se levanta para mudar a minha e a tua história. Então não saia daqui da mesma maneira que você entrou. Saia daqui sabendo que você tem um pai. E melhor do que um pai, você tem um condutor que falou que você vai atravessar para o outro lado. E ele não mente. Ele não mente. De todas as promessas de Gênesis e Apocalipse, ele não falhou uma. Por que que ele vai falhar na minha e na tua vida, na minha e na tua casa? A gente vê a vida dos homens e mulheres de Deus, não era fácil, não. E eles também tinham emoções, eles também tinham pecado. A gente vê Davi, eles eram como eu e você somos. E a gente vê que o nome dele está no livro da vida. A gente vê que eles são falados até hoje. Não vamos mais escrever a Bíblia, mas eu quero daqui uns dias, quando eu partir, e meus netinhos ficar na terra, se Jesus não voltar, eles falarem assim, minha avó era uma mulher de Deus. Ela ensinou, ela fez. E se ele voltar antes de eu ter neto, pessoas que conviveram comigo precisam lembrar que eu era uma mulher de Deus. É esse o legado que eu e você vamos deixar aqui nessa terra. Então não temas. 365 vezes na Bíblia, não temas. Uma para cada dia. Sabe, pastor Leandro? Para quando você acordar, você lembrar. Não temas. Não temas, igreja, porque Ele é com vocês. Amém? Assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro.